bem-vindos à nossa primeira live do dia. Nós temos a Fernanda. Fernanda é uma grande amiga minha, mora em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu gostaria agora que você se apresentasse. Então, eu sou Fernanda Gomes, sou de Cachoeiro, de Itapemirim, estou morando aqui há uns 12 ou 13 anos e durante esse tempo aí eu me credenciei como consultora. Eu trabalho para o Sistema S, trabalho na parte de planejamento empresarial, sou especialista em gestão de pessoas e eu consigo unir gestão de pessoas com processos, otimizando esses dois, né? Eu não posso esquecer que para uma empresa funcionar precisa de gente bem treinada. Então, o meu objetivo é esse, trazer para vocês essa clareza da gestão dessas pessoas que estão aí dentro, otimizando os processos. Legal. E eu sou formada também em análise comportamental pela minha facilitadora Imaculada. Fui formada pelo INAC, já fiz aí também uma segunda formação com o Flaviano, que é um grande facilitador, né? Um cara que tem uma performance sensacional, admirável Vai também. fazer um ano já que nós fomos lá, lembra? Pois é, a gente Nós podia ir fomos de lá em novo, né? Patinga. Vai fazer um ano agora, julho, Foi ótimo. que nós. Então, Fernanda, então o assunto que você está trazendo hoje, você está me ouvindo, né? Perfeitamente. Lembrando que nós estamos em isolamento, que hoje é feriado e que Sim, todo claro. mundo deve estar na internet. Por isso que tá assim, tem hora que dá essas paradas, tá? E quando é live compartilhada, ainda tem isso de ficar um pouquinho mais parado. Mas qualquer coisa vocês falam, Sim, gente, não estou escutando, travou, tá? Só para a gente saber. ok. Então, o assunto que você vai trazer hoje é o que fazer enquanto a empresa não está em pleno funcionamento, que é um problema que nós temos agora, que é o isolamento está meio que começando a ficar mais relaxado. Algumas empresas estão voltando, mas não podem ainda estar em pleno vapor, né? Então, a palavra é sua. E as pessoas, depois, se tiverem alguma pergunta, elas podem escrever nos comentários que eu vou tentar, na medida do possível, tá olhando aqui o que que você está falando, tá bom? Pode, a palavra é toda sua. Primeira live, parabéns. Espero que você goste, porque você Obrigada. tem muito a Primeira vez a compartilhar com as gente nunca pessoas. esquece. Então, o que eu quero trazer para vocês? A minha Ex- proposta é a seguinte: estão todas as pessoas assim, né? Você vê esse monte de gente famosa aí falando: você está em casa, então eu estou aproveitando para arrumar o meu guarda-roupa. Posso fazer uma faxina. As pessoas estão utilizando esse tipo de terminologia. Aí eu trago para a questão da organização. Se a gente falar, então, que a nossa casa é uma organização doméstica, a minha empresa é uma organização corporativa, uma organização empresarial. E o maior Uhum. argumento que os consultores que estão aí podem confirmar isso, o maior argumento que o empresário tem é falta de tempo. A gente fala assim, vamos fazer um trabalho então para organizar processo, descrever aí esses procedimentos, e o empresário fala, não, eu quero resultado, eu não tenho tempo de fazer isso. Então, agora ele vai ter tempo de fazer isso. Se dentro de casa a gente pode arrumar um guarda-roupa, por que que dentro da nossa empresa a gente não pode dar organizada na empresa? Trabalhar arquivo, Uhum. fazer um levantamento. Eu estive agora numa empresa fazendo um diagnóstico e, pasmem, eles não têm problema de venda, eles vendem horrores. Eles têm dinheiro para sair pelo ladrão. Qual o maior problema deles? Organização. Então, nesse momento, o que É acontece com isso. as pessoas? Meus colaboradores estão parados. A minha pergunta para você, empresário, é: teu colaborador sabe o que ele tem que fazer? Exatamente? Ou ele faz da forma que você gostaria que ele fizesse? Que tal se você descrevesse esses processos? Se você observasse aí de Uhum. onde você está e se você parasse para fazer essa reflexão de: será que a forma com que ele está fazendo é exatamente a satisfatória, a desejável, a melhor? Aquela que eu penso para a minha empresa?
não seria, talvez, um momento para esse empresário parar e escrever, parar e pensar. Eu gosto muito de uma fala do Arthur Galvão, que com muita honra é meu amigo. Ele fala assim: não deixe que suas decisões se baseiem no seu medo. Elas têm que se basear no seu sonho. Então, eu trago essa proposta para você. O que é que você está sonhando para a tua empresa? E se você está sonhando para a tua empresa, teu colaborador não vai dentro da sua cabeça. Ele precisa de saber o que é que você está sonhando. Então, seria fundamental agora, se você tem esse tempo, de fazer a descrição desses processos. Ah, a tua empresa faz o quê? Ah, a minha empresa é da área de comércio. Comercialização de quê? Ah, é de alimentos? O procedimento é esse. Sair daquela cultura de que, por exemplo, na área de alimentos, é só o que a vigilância sanitária estabelece. Claro, tem que ter todas as normas cumpridas. No entanto, existe algum formato diferente que você gostaria que eles fizessem? Escreva. Treine os seus funcionários agora, que eles estão parados. As empresas falam: eu não posso fechar a minha empresa porque eu não tenho tempo. Não, agora é o momento, então treine. Eu tenho cliente me contratando para fazer treinamento. Neste momento que está parado, e a Sandra me ligou e me falou assim: Fernanda, você acha que é o momento? Eu falei: lógico, quando que você pode fechar em horário de expediente para fazer isso? Então, otimiza esse tempo, melhora os seus processos. Se a gente fosse falar de uma organização doméstica, a gente falaria assim, normalmente a dona de casa fala bem assim: a pessoa, né, responsável, sei lá, a faxineira, veio, mas não fez da forma que eu gostaria que fizesse. Você já falou para ela que você fizesse? Escreva. O empresário pensa. E eu penso por outra coisa. E os empresários, mas ele, às vezes o empresário fala assim: mas ele tinha que saber. Ele não tem que saber nada, ninguém está na tua cabeça. E se as pessoas tivessem o seu raciocínio, a sua cabeça, seria você. Então, o colaborador ele precisa dessa orientação. E outra coisa, quando você orienta, você melhora algo que é fundamental dentro da organização corporativa, que se chama relacionamento. E esse é outro momento também que você, empresário, pode melhorar isso. Você já perguntou como seus colaboradores estão? Você já tentou se informar para saber se eles estão se cuidando, como é que estão as coisas, de forma que isso pode ser otimizado? É óbvio, né? Pois é, mas aí é óbvio para quem? Exato. É óbvio para mim que é óbvio, ainda mais gestor. Pois é óbvio para mim. Eu sei, eu tenho essa informação, mas não é óbvio para todo mundo. Porque, às vezes, o satisfatório que é para você, para mim não é, e vice-versa. Às vezes, daquele jeito que tá tudo bem. E o empresário, e eu acho isso muito interessante, veja bem, eu me coloco no lugar dele, porque às vezes a gente fica irritado com o outro, que o outro não faz do jeito que a gente quer. Né? Mas eu também não digo para ele como é. Então, hoje é o momento de... Eu tenho tempo de olhar a minha empresa, vou entrar na minha empresa como cliente. Entre na sua empresa como cliente. Olhe como ela está organizada. Verifique os papéis. Faça a questão dos arquivos. Observe, meu computador está uma bagunça, eu não sei onde eu guardei esse arquivo. Organize os seus arquivos. Faça o inventário do seu estoque. Nessa empresa especificamente que eu fui para fazer esse diagnóstico, a dificuldade deles era essa. Era a organização, eles estão precisando inventariar o estoque e eles vão fazer isso agora.
Eu falei, quando você fizer isso, vai diminuir muito o tempo dos atendentes lá na hora de oferecer um produto, não sabe se tem, se não tem o tempo para. Tem. Hoje você tem tempo. Então é isso, e Hoje tem tempo. aproveitar para pegar essa linha aí dessa organização que muitas vezes, num dia comum, eu não vou conseguir. E aí, o que vai acontecer? Quando a empresa abrir novamente, ela está exatamente como você sonhou. Uhum. Os teus colaboradores devidamente treinados. Fernanda, como que eu vou fazer para falar sobre descrição de atividade com eles? Nós temos vários aplicativos que podem te ajudar a fazer uma reunião online. Né? Tem o Duo, tem o Zoom, tem o Skype, tem essa videochamada e até do WhatsApp que coloca 4. Eu acho que são 4, não é isso? Tem o Meeting então, também, assim, o Meeting. tem o Que é Meeting. da Google, Então, assim, tem um monte de vários. gente. Exatamente. Nós temos várias ferramentas disponíveis, em detalhe, a custo zero. A custo então, nem zero. pagar para isso, se for o caso, você vai precisar de pagar. E, assim, Então, existem Fernanda, empresas... Fernanda, Pode falar. eu acho que dá para você pensar num gancho, já que você está gostando de fazer a live, né? Considerando seu comportamento de influente. Então, pensa numa live para poder ensinar a escrever processos. Quando a gente chega nas empresas para fazer análise de diagnóstico, o Solimar está aí que não deixa mentir, Flaviana, a maioria aqui deve entender mais ou menos o que a gente está falando com relação ao processo. As pessoas não sabem escrever, elas sabem fazer, mas não sabem escrever. A vantagem de quando você escreve é que você pode melhorar, porque tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, de repente, é interessante fazer uma live sobre como descrever os processos. Primeiro, o que é um processo. Dentro do processo, o que são as tarefas. Dentro das tarefas, o que, quem faz o que, como, quando, onde, por quê. E aí, passar essas ferramentas de uma maneira que as pessoas tenham acesso a essa informação, porque geralmente elas não têm, principalmente o pequeno empresário. Ele sabe fazer. Pronto, fez. Fez, faturou, venceu, pagou, fez. Mas agora o planejar, que a gente estava falando aqui semana passada, o planejamento estratégico, a maioria não tem. Na verdade, a minha reflexão hoje aqui, meu maior objetivo é justamente esse. Qual é o tempo que essa pessoa tem para poder fazer isso e o que ela realmente quer de resultado na empresa dela? Uhum. Aí alguém pensa assim, eu só estou trazendo a reflexão, o resultado é o quanto ela vai faturar. Ok, mas e se eu perder o número de clientes que eu tinha, como que eu vou fazer para ter esses clientes de novo e de que forma que eu consigo conquistá-lo mais breve? Então, algumas empresas fecharam e pararam. Elas não podem se relacionar com esses clientes? Exatamente. Não podem se comunicar. Aí, eu sei que você tocou no assunto aí do processo, de como fazer, ok? Como é que se comunica com o cliente? Como é que você faz para se comunicar? Você tem um banco de dados? Como é que está a sua rede social? Como é que está a sua divulgação? Enfim, eu sei que é um assunto bastante amplo, mas, na verdade, a minha sugestão é que você não perca o fio da meada e não morra junto com esse tempo. E não é morrer só no sentido da falência, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do morrer da imagem para os seus colaboradores. Eles não podem perder a conexão. Exatamente. Eu acho que é muito importante. Então, eu falo de relacionamento e falo relacionamento com relação à conexão. O colaborador não está trabalhando, mas se você pedir a ele para ele fazer
do jeito dele, a descrição daquilo que ele faz, você já vai começar a ter o formato da descrição de atividades. Existe uma forma ideal para ser feito, sim, mas pode ter a sua também, que dentro da sua realidade você consiga fazer. A gente vai fazer aí, ô Imaculada, a gente pode, claro, fazer um planejamento melhor com relação a isso e orientar, literalmente, como que esse empresário pode organizar essa descrição de atividades. A gente está com uma pessoa aqui que eu gosto muito, que eu acho que, além de cliente, é uma pessoa que eu admiro demais, que é a Graziele, do Hotel Champagnat. Ela tem uma descrição de atividades perfeita, ela tem uma gestão de pessoas admirável. E o que ela fez? Ela consegue colocar para os colaboradores dela fazer exatamente aquilo que ela espera que eles façam. E aí, quando o cliente chega para se hospedar naquele hotel, todos são atendidos da mesma forma. Isso se chama padronização. Legal. Padronização, que ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Não tem que ficar inventando moda, né? Inventando roda. Padronizou. Exatamente. E aí também, o que acontece? Pegando o gancho dessa padronização e da questão da descrição da atividade, às vezes, esse colaborador, quando chega, ele é admitido, ele entra... Você vai me falar de tempo, tá? Porque eu começo a falar e eu não paro. E aí... às vezes, esse colaborador entra, chegou na loja, chegou na empresa, entrou na empresa, ele é colocado dentro da empresa e as pessoas viram as costas. E ele faz da forma que ele acha que pode fazer, da forma que ele pensa que está certo, porque é óbvio que ninguém vai errar porque quer. Exatamente. Sem ter uma organização, sem ter uma descrição, sem esse colaborador ser devidamente acolhido, orientado. Isso, ele não sabe. Papel claro. Isso. Então, assim, a reflexão hoje assim, que eu deixo para vocês é: descreva como você gostaria que seus clientes fossem atendidos. Vá à tua empresa e entre na tua empresa como cliente. Se você não puder ir até lá, idealize, como diz Lucas Fonseca, alucine. Vá até lá em pensamento e tente verificar dentro da tua lembrança como que seus clientes são atendidos. Se o atendimento é só por telefone, veja como seria o ideal o atendimento telefônico. Então, é isso. É o momento, eu não são férias. Não, você não está de férias. Continue pensando a tua empresa para que essa conexão se mantenha. Continue. Verifique essa questão do relacionamento, eu acho isso fundamental. E pensar que, principalmente, a conexão com os colaboradores também, que esta fundamentalmente seja mantida. Porque a tua empresa pode ser espetacular, pode ter o melhor recurso tecnológico, pode ter a melhor estrutura física do mundo, lindo, maravilhoso, iluminado, móveis maravilhosos, tudo que há de mais moderno. Se não tiver gente treinada, que saiba o que está fazendo, e que, mais do que isso, goste do que está fazendo, entenda o que está fazendo. Seja engajada. A tua empresa, né? a tua empresa ela pode até funcionar, mas ela não chega no máximo de rendimento que ela poderia ter. Só para retratar, eu fui nessa empresa fazer esse diagnóstico e eu fiquei encantada, porque em nível de atendimento, nas condições que eles estavam, com quadro reduzido, enfim, em toda essa condição, eles estavam altamente empenhados em fazer com que as vendas continuassem. Que legal. E aí e eu achei isso genial. E estava tudo bagunçado, mas eles estavam muito empenhados. E aí eu depois, em conversa com o empresário, e falei com ele, eu falei: como que é a remuneração? Você deve dar uma comissão muito boa. Ele falou: não. Eles têm salário fixo. Eu falei: sério? Porque a gente pensa, quer dizer, aí é assim quase que seria assim um paradigma meu. Eles estão trabalhando bem porque eles têm remuneração sobre vendas, né? Eles têm um comissionamento. Sim. Não. Por que eles estavam trabalhando bem? Porque o relacionamento deles é ótimo. Exatamente. A empresa estava desorganizada, mas ele conseguiu manter aquele povo motivado, consegue manter porque eles se relacionam bem. Depois eu tive
a oportunidade de ir até a empresa junto com o empresário, estar junto com o empresário e os colaboradores, e eu percebi a forma de olhar, a forma de lidar, como eles se reportavam a esse empresário com muito respeito, e eles simplesmente são apaixonados pela empresa. Por quê? Por causa do relacionamento. Eles só precisam de se organizar. Então é isso. Relacionamento é tudo, né? Sim. Fernanda, Sim. faltam 5 minutinhos para a gente terminar, né? Você viu que passa rápido quando você acabou, né? Quando você vê, acabou. Gostei muito do assunto, do tema que você trouxe. Acredito que o pessoal que está aqui entrando ainda, né? Todo mundo deve ter gostado. A live vai ficar às 24 horas. Eu vou tentar baixar por um outro aplicativo aqui para poder guardar essa live, a gente colocar ela no YouTube, porque eu acho esse assunto muito importante. A gente coloca no YouTube. Eu coloquei a do Flaviano, foi bem bacana. E aí, é só para a gente poder assim, lembrar, né, que existe esperança. E nós temos que esperançar os nossos colaboradores, para que eles não percam a esperança. Senão, o que acontece? O negócio morre, as pessoas morrem. Como o negócio é de pessoas, a gente precisa pensar nas pessoas, né? É uma coisa que eu sempre falo, que nesse isolamento não perder o contato com o colaborador, e você falou isso de novo aí. Mesmo que ele esteja em casa, tem um jeito de estar conversando, mandando alguma mensagem. Não se isole também da sua equipe, isso é muito importante. Porque essa conexão não pode se quebrar, senão depois é muito mais difícil voltar. Muito mais difícil. Resgatar, né? Você fala em não esquecer. Eu acho que sim, que ele não é. Eu concordo sim com a esperança, mas essa conexão vai manter algo que é fundamental para a organização continuar, que é confiança. Confiança, isso aí. A confiança na empresa, né? Que não vai deixar a pessoa na mão. Confiança na organização, porque este está sendo um momento de insegurança para todos. Para todos. Então, se esse colaborador se você conseguir fazer esse relacionamento, ficar estreito com o teu colaborador, ele vai se sentir envolvido, mais do que envolvimento. Ele vai se sentir responsável, isso vai gerar nele um engajamento, um empenho como responsável pelo sucesso da empresa, assim que isso tudo, e se Deus quiser que se normalize rápido, né? Assim que isso tudo chegar num caminho linear, né? Hoje a gente está subindo e descendo, estamos, sim, né, enfim, nessa fase turbulenta, digamos assim, mas também que nos traz muito aprendizado. Tempo de organização, é o tempo de saber que eu tenho que ter, e eu estou falando isso não só para os empresários, eu escuto aquilo que eu falo, então assim, na questão da organização, e eu queria trazer para vocês um exemplo muito interessante, que o que acontece com os balneários? Vamos falar dessas cidades de que tem praia aí. Eu já morei em Marataízes, eu sei como é que é. Marataízes, ela tem 2,5 meses a 3 meses de faturamento para ela sobreviver ao que eles chamam de inverno. 9 meses. Então, eles têm a reserva, em 3 meses, eles faturam e reservam para sobreviver os outros 9. Então, talvez esteja faltando para nós essa programação que esses balneários têm. Eu acho que Guarapari hoje está com dificuldade, mas eu não imagino que esteja com mais do que a gente, porque Guarapari vive 3 meses, recebe 3 meses e se organiza durante 9. Guarapari, Marataízes, Conceição da Barra e todas as nossas cidades. E eu estou falando disso que é algo assim, que com o trabalho de consultoria a gente conhece e vê como que eles fazem. E eles estão buscando alternativas, que a gente, né, já fala sobre e-commerce e tal, mas eles conseguem sobreviver esse tempo. Então, é isso. A gente tem que ter organização, a gente tem que ter confiança, tem que envolver colaborador para poder se manter no mercado. E isso vamos fazer a live. Isso aí. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite, o desafio, que é uma coisa nova para você. Tranquila. E vamos participar e vamos ajudar as pessoas a mudar essa mentalidade de que tudo vai dar errado, né? Vamos torcer para tudo dar certo. Isso também vai passar, como toda crise passa. Claro. E a gente vai sair bem dessa aí,
alguma cicatriz, mas vai sair mais forte, com certeza, tá bom? Sempre. Então, pessoal, gente, eu obrigada, vou finalizar, obrigada a porque todos. agora, imagina, eu que agradeço, gratidão pura. Às 10h40 tem a próxima live, então eu vou sair dessa live para poder iniciar outra, porque tem um tempo de live, tá certo? Então daqui a pouco começa a da Brígida, que é como você tocar um negócio com pensamento positivo nessa época e daqui para frente, tá bom? E ela já estava por aqui também, agradeço você, Brígida, que estava aí, o Flaviano, os nossos outros palestrantes estão passando pelas lives também, né? Então agradeço a vocês por essa primeira live, vocês estarem aqui. E convido para a próxima. Já coloca lá no Stories e me marca. Marca eu, marca a Fernanda, marca quem vocês quiserem. Tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco. Gente, obrigada. Fernanda, Obrigada lá a na live todos. da Brígida.